Só que o Corinthians está com dificuldade de juntar todo mundo aí e formar um 26 aí que possa ser competitivo. É isso. Se juntar os 50 não dá 11, ô professor? Não, 11 dá no limite. No limite? E tem 50, por exemplo, não tem um jogador de lado à altura daquele que você realmente precisa para fazer frente aos outros no futebol brasileiro. Não tem. É um elenco desequilibrado. Tem quase 50, o Cássio não está numa boa fase. Se o Walter for para o Cuiabá, já passa a ter dúvida no gol. Tem quase 50 e não tem um reserva. Peraí, professor, tem dúvida na reserva, né? Fica com dúvida para reserva, né? Não, fica com dúvida na reserva. E se o Cássio continuar contestado, e aí? Na lateral direita, não tem reserva para o Fagner, à altura do que é um Corinthians. Na frente, começou o outro ano com tanto centroavante, agora só tem mesmo o Jô, que é contestado. Então é elenco desequilibrado, William. Tem que transformar essa quantidade em qualidade. Acho que alguns primeiros passos já estão sendo dados. Eu gosto da análise que está sendo feita sobre os emprestados que podem vingar. Com base no que apresentaram no Atlético Paranaense, João Vitor e Janderson parecem ter espaço. Mas é um quebra-cabeças, né? É um quebra-cabeças, não é nem um quebra-cabeças. Quem já teve criança sabe disso. É aquela caixa que a criança junta várias peças de vários quebra-cabeças. Aí fica aquela loucura que você quer juntar um e tem 3 ali. Pra mim é um cubo mágico. É um pouco esse Corinthians aí. Tem peça sobrando. Eu nunca consegui. Jamais consegui formar aquele cubo mágico. É uma desgraça. Então, mas você junta 3 quebra-cabeças numa caixa só, você vai ter peça sobrando e não vai achar a peça que você quer para fechar a imagem lá do buraquinho. É um pouco o Corinthians de hoje. Tem um monte de peça, né? Um torcedor anônimo me falou, Daniel, meu filho de 16 anos, me falou que é complicada essa regra das 5 substituições para o corintiano, porque ele não vê qualidade no elenco para fazer 5 substituições, para mudar meio time. Quanto mais treina, piora, professor, é isso? Competitivo. Facincani, para jogar futebol em nível competitivo hoje, você tem que ter um time e meio. Porque você mexe em meio time. Claro. Você descontar o goleiro, coisa que eu não concordo, descontam até em esquema tático, né? Todo mundo fala que nós goleiros temos que participar do jogo, né, William? Mas na hora do esquema tático, tiram a gente. Fazem só conta de 10. Né? Então, se você tirar o goleiro, um time tem 10, você está podendo trocar 5. Hoje em dia, você precisa de um time e meio. Então, é isso que o Corinthians tem que fazer. Tem que transformar quantidade em qualidade. Simples assim. E tem mais, sem dinheiro, professor, e tendo que cortar 20% ainda? Sem dinheiro. Mas faz dinheiro com alguns que estão lá. Faz dinheiro com alguns que estão lá. Promove o pessoal da base, me parece que é algo que vai ser feito. Isso tem que ser feito. O clube que não tem dinheiro tem que olhar para a base. O Santos faz isso há muito tempo. O Santos ganhou um título em 2002 desse jeito. Vocês lembram que quando o Leão chegou, ou era aquilo ou era aquilo. Então ele recuperou até alguns jogadores que estavam indo embora, que nem o Alex das Torres Gêmeas, estavam indo embora. O Leão olhou e recuperou. Essa questão de não desistir de jogador pode ser importante, mas aí você tem que escolher com quem você vai fazer isso. Não vai fazer isso com 20, que nem o Corinthians faz atualmente, né? Só jogador de lado tem um monte. Parece que até aquele André Luiz, que bateu e voltou para a Coreia, tá voltando. O Luigi tá processando o Então, mas eu acho que... eu vi hoje também. Processo também não falta. Mais um. Né? Tem tanto processo quanto jogador. Então agora, o professor planejamento. Sentar e planejar o que quer da vida. Professor, transformar todo... se puder, por favor, colocar de novo a relação dos jogadores do Corinthians. Essa é a relação de quem... Põe a relação aí. Essa é a relação de quem já está lá ou esteve lá e foi emprestado, mas não tem os jogadores que vão ser agregados ainda, que são os jogadores da base. E pelo menos 10 jogadores da base já estão treinando entre os profissionais. Por exemplo, o Kaique França já está? Sim. O Kaique... Pois não, diga Facincani. Não, rapidinho, Pascoal. Termina aí que eu tenho uma sugestão. Ah, tá. Dos goleiros tem os meninos da base, o Walter e o Cássio. Esses são os goleiros.
Das laterais, vai ter que trazer lateral da base. Né? O Kaique voltando. Agora, os laterais vai ter que buscar na base pelo menos um. Porque o Michel Macedo está naquela relação de que vai embora. Dos zagueiros... Direito de preferência, direito. Um lateral direito de preferência. O Danilo Avelar está voltando de contusão. O Gemerson tem contrato só até o meio do ano. O Léo Santos não fica bom nunca. Ele não fica bom nunca. Ele machuca, volta, ele não fica bom nunca. O Marlon não tem jeito. O Raul Gustavo e o Iago, o Raul Gustavo é jogador da base, que estava emprestado, e o Iago também não aconteceu nada com ele no Corinthians. Então o Corinthians tem muitos jogadores aí para tirar. Camacho não aconteceu nada. Cantígio não acontece nada. O Ederson, o Corinthians está louco para arrumar um time para emprestar, porque o Ederson teve um lampejo. O Ederson, se o goleiro não ajudar... Não, o Ederson teve um lampejo. O Ederson, se o goleirão não contribuir, a bola não entra. Não, e ele pensou que já era o Zito com a camisa do Santos, entendeu? Ele já pensou que ele era o Paulinho com a camisa do Corinthians, porque fez uma boa partida. Ele pensou e pensaram, né, Pascoal? Pensaram também. E aí o que aconteceu? O time do Corinthians... O time do Corinthians esfarelou. O ataque, então, nem vou comentar, porque o time do Corinthians não tem jogadores para o ataque. Eventualmente, joga bem um ou outro, mas nenhum desses tem uma sequência de bons jogos pelo time do Corinthians. Nenhum dos atacantes, nem o Jô. O Jô que volta aqui para ganhar um salário menor agora, o ano que vem recebe salário maior, o outro ano recebe salário maior ainda, até agora, e pagar o que estava atrasado para o Jô, que o Jô saiu e não tinha recebido. Jesus, o Jô não jogou nada. O Jô tá fora de forma, não consegue correr e não consegue jogar no time do Corinthians. Puxa vida, o Corinthians precisa de uma reformulação legal. Eu acho que 20% só é barato, é muito pouco. Nessa lista aí não tá o João Vitor, zagueiro, que deve voltar também, né? E o mais difícil também é a gente enxergar essa lista e ver onde o Corinthians pode fazer algum dinheiro. Eu acho que pode fazer no Vital, mais pela idade potencial do que propriamente pelo que mostrou com a camisa do Corinthians, muito interrompida. Tem chance de ir para os Estados Unidos, né, professor? Então, mas não nos termos que o Corinthians queria, temos mínimos que o Corinthians queria. O Luan ainda é um jogador que, bem ou mal, você pode repassar pelo currículo de Rei da América. O Corinthians tem que encontrar outro Corinthians, né? Outro que acredite no Luan. São poucos jogadores com mercado. Talvez o Ederson, com mercado, não para uma grande venda, mas é um jogador aí para o mercado, pelo pouco que mostrou no Corinthians, pelo que já havia mostrado no Cruzeiro. Ou talvez um jogador também para se tentar essa recuperação técnica que eu falei. Aí vai depender muito do olho do técnico, né? O técnico que não desiste de jogador. Só não pode não desistir de todos, porque aí é ganhar na loteria, achar que toda essa turma vai sair jogando bola. Não vai. Tem que escolher alguns. O Corinthians, para mim, e seguir. O Corinthians, para mim, precisa de uma figura que ela também está precisando se reinventar no mercado e voltar ao trabalho em que ela fez em 2015. E para mim foi o melhor trabalho que essa figura fez na carreira, inclusive. Alexandre Matos. Vou dizer o porquê. O Corinthians, aliás, o Palmeiras com o Matos em 2015... Tem dinheiro, Facincani. Mas calma aí, professor. Vai chegar comprando? Vai querer comprar? Vai comprar com o quê? É aí que tá, calma aí. Ah, não tem dinheiro. Matos sem dinheiro... Peraí, deixa eu colocar a ordem aqui, porque o Facincani levantou um ponto aí, eu vou avisar. Eu só tenho mais 1 minuto e 30 de programa, então qualquer coisa eu vou jogar. Explica, pelo amor de Deus, que eu fiquei curioso. Explica. Em 2015, rapidinho, hein, Facinca? Em 2015, o Palmeiras só gastou com contratações no Dudu, no Barrios e no Moisés, que girou em torno de 6 milhões de euros. Ou seja, quase o valor que o Corinthians pagou no Luan. E se o Alexandre fizer o trabalho que ele fez em 2015, de trocas, de pegar jogadores em fim de contrato, muita gente boa gratuitamente, uma reformulação de um elenco para mais de 20 jogadores, troca 20, mas chegaram 20, e gastou-se pouco, contratou-se pontual, e o Corinthians tem para contratar um ou outro pontual, ele tem, o Alexandre Matos, se fizer o trabalho de mão na massa e não o trabalho ganancioso e megalomaníaco dos trabalhos futuros que ele fez de 2015 para frente, ele pode fazer um gigante trabalho no Corinthians.